Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 317, e nós estamos falando sobre as riquezas da mente de Cristo. E hoje nós vamos falar da manifestação da satisfação e da paz, né? Que fazem parte dos 5 benefícios daqueles que estão em Cristo, encontraram a liberdade em Cristo Jesus. Nós ainda continuamos, né, baseados no nosso estudo no livro de Isaías. Hoje é terça-feira em Mogi das Cruzes e nós temos um dia de sol. Então, Isaías capítulo 58, versículo 11 nos diz assim: O Senhor te guiará continuamente e fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. O terceiro e o quarto benefício daquele que tem experimentado, então, viver em Cristo a sua liberdade, ele encontra satisfação em Deus e paz também em Deus. Então, nós vamos ver esses benefícios, então, no ápice, né, da sua beleza, como a manifestação, então, do esplendor de Deus, da glória de Deus. Então, primeiro nós vamos ver o que significa, então, ser satisfeito, né? A manifestação da satisfação que nós encontramos em Deus. Simplesmente, todo ser humano deve encontrar satisfação em Deus, porque a insatisfação, ela é o sinal de que existe um vazio em nosso interior. Então, levanta e geralmente, né, essa insatisfação ou esse vazio levanta uma bandeira para o inimigo, né, entrar e querer ocupar de alguma forma os lugares vazios em nossa vida. Acabam se tornando então o seu parque de diversões, né? Os vazios existenciais, os buracos, né? Que existem às vezes em nossa alma. Num clube de golfe, por exemplo, nós temos lá o espaço, né, grande, um gramado bem verde, e tem as bandeiras que dizem aos jogadores aonde estão então estes buracos. Algo semelhante também acontece conosco no mundo invisível. Ninguém chega à idade adulta sem alguns buracos na sua vida. Algumas pessoas têm mais do que outras devido aos seus sofrimentos, devido aos traumas, mas todos nós temos alguns vazios, alguns buracos, né, em nossas almas. Você pode ter certeza de que o inimigo já sinalizou ou já viu quais são esses vazios e quais são esses buracos. E isto se torna, então, um alvo do inimigo para tentar colocar alguma coisa no lugar ou nos prender em cadeias ou em cativeiros por causa desses vazios. Gastamos muito tempo, nossas energias com a raiva, com a amargura, tentando descobrir por que esses buracos existem e também a quem nós devemos culpar. Então, esses sintomas, a ira, a raiva, o ódio, a amargura, a irritação, todas essas coisas, elas são sintomas de que existem, então, vazios ou buracos existenciais em nossas vidas. E o inimigo sempre vai, então, tentar ocupar. Nós, tentando resolver esse vazio, acabamos, então, descontando muitas vezes nos outros ou sempre responsabilizando o outro pelo estado emocional que nós nos encontramos. A cura, ela só vem quando nós reconhecemos o quanto nós somos vulneráveis e esses lugares vazios deixam-nos então frágeis. Nós devemos então preenchê-los, mas não devemos preenchê-los de qualquer jeito, de qualquer forma. Na verdade, nada, nem ninguém, coisa alguma, pessoa alguma, dinheiro, fama ou qualquer outra coisa
pode preencher esses buracos a não ser Cristo, né? A palavra fala da plenitude, está cheio de Cristo, está pleno. Então, se nós estamos plenos e cheios de Cristo, não há buracos, não há vazios existenciais em nosso coração. Se eles existem, é porque a plenitude de Cristo, nós não estamos ainda preenchidos totalmente. Ou nós não permitimos, né, como nós estamos estudando, que Cristo exerça todo o poder e autoridade que ele tem sobre as nossas vidas, sobre todas as áreas da nossa vida. Então, esses vazios, esses buracos existenciais são algo que nós ainda não entregamos a Deus, não oferecemos para que ele preencha, né, na sua plenitude. Então, somente em Cristo é que nós preenchemos esses buracos vazios. Experimentamos satisfação e paz nele. Mas o que significa, então, para nós ser pleno, né? Ter a plenitude de Cristo. Então, ter a plenitude de Cristo é o estado de ser, do ser, quando todos os buracos foram preenchidos por Cristo. Ser pleno quer dizer, não há nada, não há espaço que não tenha sido preenchido por esta pessoa, que é Cristo Jesus. Ninguém pode fazer desaparecer os buracos que os traumas da infância ou as circunstâncias da vida deixaram em nós. Os danos não podem ser desfeitos, eles devem ser curados. Os buracos não podem deixar de existir, mas eles precisam ser preenchidos. Assim, veremos a satisfação em Cristo, em sua beleza, então, maior. Quando todos os vazios, quando esse vazio for preenchido pela pessoa de Cristo, então nós seremos sarados e curados. Quer ver, né, uma foto de uma pessoa, o retrato de uma pessoa satisfeita, manifestando a plenitude, a completude de estar em Cristo Jesus e manifestando a glória de Deus, nós encontramos aqui também no livro de Isaías, capítulo 58, retrata isso perfeitamente, que é uma pessoa estar plena em Cristo. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo? E que deixes livre os oprimidos e despedace então todo o jugo? Versículo 6 do capítulo 58. Vamos ver o versículo 11, o que ele nos diz também. Ele diz assim: e diz o Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não falham. Deus inspirou aqui o profeta Isaías para escrever o que poderia então ser considerado aqui, quando nós lemos, né, que você pode fazer esta leitura de Isaías 58, muito importante, nós vamos estar estudando durante essa semana. Então Deus inspirou o profeta Isaías para escrever o que poderia ser considerado um jogo de palavras. O Espírito Santo expressou então esse lindo paradoxo nesses versos. Então, uma meditação cuidadosa, né, desse capítulo 58 nos traz dois temas em evidência, que parecem ser conceitos opostos, mas não são. Então, quando nós lemos o capítulo 58, nós trazemos dois temas. O primeiro tema é o jejum que eu escolhi. O segundo tema é: o Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos. Então, podem existir lugares áridos dentro da nossa alma, no nosso ser. Mas o Senhor promete, Ele promete preencher e nos fartar até quando há lugares áridos em nossa vida,
em nossas circunstâncias, né? Então nós temos esta promessa do Senhor. Então o Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos, naqueles lugares, nos escondidos, né, da nossa alma, onde há vazios, onde há dores, onde há feridas, onde há traumas. Nesses lugares Deus também promete então nos fartar. Enquanto o jejum fala, né, aqui o paradoxo é isso, né, enquanto o jejum fala de vazio, a satisfação, ela fala da plenitude. Então, como Deus une esses dois conceitos, nós vamos ver então amanhã no nosso devocional Florescer. Mas guarde isso em seu coração. Os vazios da nossa alma, o Senhor promete nos satisfazer e nos fartar. E nós nos tornaremos, né, como um jardim regado, mas regado pelo Senhor, pela presença do Senhor, a satisfação de ser preenchido, ser pleno de Cristo e viver então em paz. Amanhã, então, nós vamos falar desse tema, o jejum que eu escolhi. Que Deus abençoe você. Não perca a oportunidade de ler todo o capítulo 58 de Isaías. Até amanhã, que Deus abençoe você.